O plano astral é a região do universo mais próxima do plano físico, se é que se pode empregar nesse sentido a ideia de proximidade. A vida é mais ativa ali do que no plano físico, e a forma é mais plástica. O espírito-matéria daquele plano é mais altamente vitalizado e mais sutil do que qualquer grau de espírito-matéria no mundo físico, pois, como vimos, o átomo físico ultérrimo, constituinte do éter mais sutil, tem como superfície envoltória inumeráveis agregados da mais densa matéria astral. A ideia de proximidade é, porém, inadequada, porque sugere que os planos do universo são dispostos em círculos concêntricos, como se o limite de um marcasse o início do próximo. Mas exatamente são esferas concêntricas interpenetrantes separadas entre si, não espacialmente, mas pela diferença de sua constituição. Assim como o ar permeia a água e o éter permeia o sólido mais denso, a matéria astral interpenetra todas as substâncias físicas. O mundo astral está acima de nós, abaixo de nós, ao redor de nós, através de nós. Vivemos e nos movemos nele, mas ele é intangível, invisível, inaudível, imperceptível, porque a prisão do corpo físico nos separa dele. Por serem as partículas físicas demasiadamente densas para serem postas em vibração pela matéria astral. Neste capítulo, estudaremos o plano em seus aspectos gerais, deixando de lado para considerar isoladamente aquelas condições especiais de vida no plano astral que rodeiam as entidades humanas que o atravessam quando vão da Terra ao céu. O espírito-matéria do plano astral existe em 7 subdivisões, como vimos no espírito-matéria do plano físico. Lá, como aqui, existem inumeráveis combinações formando os sólidos, os líquidos, os gases e os éteres. Mas lá, a maior parte das formas materiais tem, quando as comparamos com as do mundo físico, um brilho, uma translucidez que lhes fizeram receber o epíteto de astrais ou estreladas. Um epíteto que é, na verdade, enganador, mas que já está por demais consagrado pelo uso para ser alterado. Como não existem nomes específicos para as subdivisões do espírito matéria astral, podemos empregar as designações terrestres. A ideia essencial a ser compreendida é a de que os objetos astrais são combinações de matéria astral, assim como os objetos físicos são combinações de matéria física, e de que a paisagem do mundo astral muito se assemelha à da Terra, por ser formada, em geral, pelos duplos astrais dos objetos físicos. Uma particularidade, porém, surpreende e desconcerta o observador pouco experimentado, devido, em parte, à translucidez dos objetos astrais, e em parte devido à natureza da visão astral, sendo a consciência menos entravada pela matéria astral mais sutil do que quando é envolta na matéria terrestre. Tudo é transparente, a parte de trás tão visível quanto a parte da frente, a parte interna tanto quanto a externa. É necessário alguma experiência. Porém, antes que os objetos possam ser vistos corretamente, e uma pessoa que desenvolveu a visão astral, mas que ainda não tenha muita experiência no seu uso, está propensa a receber as impressões mais disparatadas e cometer os erros mais surpreendentes.
Uma outra característica notável e de início surpreendente do mundo astral é a rapidez com que as formas, especialmente quando desconectadas de qualquer matriz terrestre, mudam seus contornos. Uma entidade astral pode modificar seu aspecto completamente com a mais espantosa rapidez, porque a matéria astral toma forma a cada emissão do pensamento. A vida rapidamente remodelando a forma para lhe dar nova expressão. Quando a grande onda de vida da revolução da forma descia através do plano astral, e ali constituiu o terceiro reino elemental, a mônada atraiu em torno de si combinações de matéria astral, dando a essas combinações, chamadas de essência elemental, uma vitalidade peculiar e a característica de responder a um impulso das vibrações mentais, imediatamente assumindo uma forma. Essa essência elemental existe em centenas de variedades em cada subdivisão do plano astral, como se o ar se tornasse visível aqui. Como de fato ele pode ser visto em ondas vibrantes sob intenso calor, e estivesse em constante movimento ondulatório, com cores cambiantes como a madrepérola. Essa vasta atmosfera de essência elemental está sempre respondendo às vibrações causadas por pensamentos, sentimentos e desejos, e é lançada em movimento febril quando há uma avalanche de qualquer um desses, parecendo bolhas em água fervente. A duração da forma depende da força do impulso que lhe deu nascimento. A nitidez dos seus contornos depende da precisão do pensamento e a cor depende da qualidade do pensamento, intelectual, devocional ou passional. Os pensamentos vagos e indefinidos que as mentes pouco desenvolvidas geram em grande quantidade atraem em torno delas mesmas nuvens difusas de essência elemental. Quando chegam ao mundo astral, aí vagando sem direção, atraídas daqui para ali, para outras nuvens de natureza análoga, aderindo ao corpo astral das pessoas cujo magnetismo as atrai, sejam bons ou maus, desintegrando-se depois de algum tempo para voltar novamente à atmosfera geral de essência elemental. Enquanto conservarem uma existência separada, são entidades vivas, com corpos de essência elemental, com pensamentos, como vida animadora, e então são chamados de elementos artificiais ou formas-pensamento. Os pensamentos claros e precisos têm cada um suas próprias formas definidas, de contornos firmes, e mostram uma infinita variedade de desenhos. Essas formas são modeladas pelas vibrações estabelecidas pelo pensamento, de uma maneira semelhante às figuras que encontramos no plano físico e que são determinadas pelas vibrações do som. As figuras vocais oferecem uma analogia muito boa às figuras mentais, pois a natureza, com toda sua infinita variedade, é muito conservadora quanto a princípios e reproduz os mesmos métodos de trabalho em todos os planos sucessivos dos seus reinos. Esses elementais artificiais claramente definidos têm uma vida mais longa e mais ativa que seus irmãos nebulosos, e exercendo uma ação muito mais poderosa sobre os corpos astrais, e através desses sobre as mentes, daqueles para os quais são atraídos. Eles estabelecem nesses corpos vibrações semelhantes às suas, e assim os pensamentos se transmitem de mente em mente, sem nenhum meio físico. Mais do que isso, podem ser dirigidos pelo pensador,
para qualquer pessoa que deseje atingir, dependendo a potência deles da força de vontade e da intensidade do seu poder mental. Entre pessoas comuns, os elementais artificiais criados pelo sentimento ou pelo desejo são mais vigorosos e mais definidos que os criados pelo pensamento. Assim, uma explosão de cólera causará uma poderosa fulguração vermelha, com contornos bem definidos, e uma cólera mantida durante muito tempo criará um perigoso elemental de cor vermelha, pontiagudo, cortante ou de outro modo pronto para fazer o mal. O amor, conforme sua qualidade, determinará formas mais ou menos belas em cor e desenho, em todos os tons de carmesim, até os matizes mais belos e delicados do rosa, semelhantes aos mais pálidos fulgores de um crepúsculo ou da aurora, nuvens ou formas fortes e suavemente protetoras. Muitas vezes, as preces amorosas de uma mãe vão pairar como formas angelicais em volta de seu filho, desviando dele influências perniciosas por acaso, atraída pelos pensamentos dele mesmo. É característico desses elementais artificiais, quando dirigidos pela vontade para uma certa pessoa, que sejam animados pelo impulso único de executar a vontade de seu Criador. Um elemental protetor irá pairar em torno de seu objetivo, procurando todas as ocasiões para desviar o mal ou atrair o bem. Não conscientemente, mas por um impulso cego, como que encontrando ali a linha de menor resistência. Assim também, um elemental animado por um pensamento maligno irá pairar em torno da vítima, procurando a ocasião favorável para prejudicá-la. Mas nenhum, nem outro, pode causar qualquer impressão, a não ser que haja no corpo astral da pessoa para quem se dirigem alguma coisa de natureza análoga à deles. Algo que possa responder em ressonância com eles, permitindo assim que se fixem. Se nessa pessoa nada haja de matéria análoga à sua, então, por uma lei de sua própria natureza, recuam e voltam ao longo da trajetória já percorrida até essa pessoa, o traço magnético que deixaram atrás de si, e lançam-se sobre o seu próprio Criador, com uma força proporcional à de sua projeção. Assim, um pensamento de ódio mortal, não podendo atingir aquele para quem era dirigido, é dito causar a morte de quem o emitiu, enquanto que bons pensamentos dirigidos a uma pessoa indigna recaem como uma bênção sobre aquele que os produziu. Um leve entendimento do mundo astral agirá como um poderoso estimulante dos bons pensamentos. Despertará em nós o sentimento de forte responsabilidade com relação aos pensamentos e aumentará o sentido de responsabilidade com relação a pensamentos, sentimentos e desejos que liberamos para o reino astral, tais como vorazes animais de rapina, que despedaçam e devoram, são a maior parte dos pensamentos com que os homens povoam o plano astral. Mas eles pecam por ignorância, não sabendo o que fazem. Um dos objetivos do ensinamento teosófico, ao levantar parcialmente o véu do mundo invisível, é fornecer aos homens uma base mais firme para sua conduta, uma apreciação mais racional das causas, cujos efeitos somente são visíveis no mundo terrestre, e poucas de suas doutrinas
são mais importantes em seu porte ético do que essa da criação e do direcionamento das formas pensamento ou elementais artificiais, pois é por meio dela que o homem fica sabendo que a sua mente não diz respeito exclusivamente a si mesmo, que seus pensamentos não afetam a ele somente, mas que ele está sempre lançando anjos e demônios no mundo dos homens, por cuja criação e influência ele se torna responsável. Que os homens, pois, conheçam a lei e pautem por ela os seus pensamentos. Se, em vez de considerar os elementais artificiais separadamente, os tomarmos em conjunto, é fácil compreender o efeito colossal que eles exercem na produção dos sentimentos nacionalistas e racistas, tornando, por consequência, a mente tendenciosa e preconceituosa. Todos nós crescemos em uma atmosfera em que pululam elementais que corporificam certas ideias. Os preconceitos nacionais, a maneira nacional de considerar todas as questões, os tipos de sentimentos ou pensamentos nacionais, tudo isso atua sobre nós desde o nosso nascimento, é verdade, e até mesmo antes. Vemos tudo através dessa atmosfera. Cada pensamento é mais ou menos refratado por ela, e os nossos próprios corpos astrais vibram de acordo com ela. Daí que a mesma ideia parecerá bastante diferente para um hindu, um inglês, um espanhol e um russo. Alguns conceitos fáceis para um serão quase impossíveis para o outro. Costumes instintivamente atraentes para um são instintivamente odiosos para o outro. Todos nós somos dominados por nossa atmosfera nacional, isto é, por essa porção do mundo astral que mais proximadamente nos envolve. Os pensamentos dos outros, fundidos quase todos no mesmo molde, agem sobre nós, pondo em ação, em nós, vibrações sincrônicas. Elas intensificam os pontos sobre os quais estamos de acordo com o nosso meio e aplanam as diferenças, e essa ação incessante sobre nós, por intermédio do corpo astral, imprime em cada um de nós a marca nacional de contraste e abre canais para as energias mentais fluírem prontamente por eles. Dormindo ou acordados, essas correntes influem sobre nós e a nossa própria inconsciência em relação à sua ação ainda as tornam mais eficazes. Como, geralmente em sua natureza, a maior parte das pessoas é mais receptiva que ativa. Elas agem quase como repetidores automáticos dos pensamentos que chegam a elas, e assim a atmosfera nacional é continuamente intensificada. Quando uma pessoa começa a tornar-se sensível às influências astrais, acontece, às vezes, sentir-se oprimida, dominada por um pavor inteiramente inexplicável e aparentemente irracional, que se precipita contra ela com uma força capaz de paralisá-la. Deve lutar contra ela com todas as forças, embora ainda sinta sua presença e se ressinta por isso. Provavelmente, poucos são aqueles que não experienciaram esse medo de algum modo, o medo desconfortável de algo invisível, o medo de uma presença, de não estar só. Essa sensação surge em parte de uma certa hostilidade que anima o mundo elemental natural contra o mundo dos homens, que se deve à reação no astral às forças destrutivas postas em jogo pela humanidade do mundo físico, mas também é
grandemente devido à presença de multidões de elementais artificiais de natureza hostil, produzidos pelas mentes humanas. Pensamentos de ódio, inveja, vingança, amargura, suspeição e desgosto são produzidos aos milhões, povoando o plano de elementais artificiais cujas vidas são totalmente animadas por esses sentimentos. Quanta desconfiança e suspeita indefinidas são também derramadas pelo ignorante contra todos aqueles cujo aspecto e maneiras lhe são estranhos e pouco familiares. A desconfiança cega para com todos os estrangeiros, o desprezo grosseiro que se estende por muitas localidades, mesmo contra os habitantes do distrito vizinho. Essas coisas também contribuem com influências nocivas para o mundo astral. Havendo tanto dessas coisas entre nós, criamos no mundo astral um exército cegamente hostil a que os nossos corpos astrais respondem com um sentimento de pavor, criado pelas vibrações antagônicas que são sentidas, mas não compreendidas. Fora a classe de elementais artificiais, o mundo astral é densamente povoado, mesmo excluindo, como estamos fazendo por enquanto, todas as entidades humanas que perderam seus corpos físicos com a morte. Há grandes hostes de elementais naturais, ou espíritos da natureza, divididos em 5 classes principais: os elementais do éter, do fogo, do ar, da água e da terra. Os 4 últimos grupos foram chamados pelos ocultistas medievais de salamandras, silfos, ondinas e gnomos. Desnecessário dizer que existem 2 outras classes, totalizando 7, que não nos dizem respeito aqui, uma vez que ainda não se encontram manifestadas. São esses os verdadeiros elementais ou criaturas dos elementos terra, água, ar, fogo e éter. E eles estão verdadeiramente ocupados em levar adiante as atividades concernentes aos seus respectivos elementos. São eles os canais através dos quais as energias divinas operam nesses diversos campos, a expressão viva da lei em cada um. À frente de cada uma dessas divisões se encontra um grande ser, o capitão de uma hoste poderosa. A inteligência diretora e orientadora de todo o departamento da natureza, que é administrado e energizado pela classe de elementais sob seu controle. Assim, Agni, o deus do fogo, é uma grande entidade espiritual que preside as manifestações do fogo em todos os planos do universo e exerce sua administração por intermédio das legiões de elementais do fogo. Pela compreensão da natureza desses seres, ou conhecendo os métodos para controlá-los, são produzidos os chamados milagres ou efeitos mágicos, que de tempos em tempos são registrados pela imprensa, sejam eles decididamente o resultado de artes mágicas, ou sejam executados com a ajuda de espíritos, como no caso do falecido Sr. Home, que podia pegar tranquilamente com os dedos um carvão ardente em um braseiro e mantê-lo na mão sem se queimar. A levitação, a suspensão de um corpo pesado no ar sem suporte visível, e o caminhar sobre as águas têm sido executados com o auxílio dos respectivos elementais do ar e da água, embora um outro método seja mais frequentemente empregado. Como os elementos penetram o corpo humano, predominando um ou outro conforme a natureza da pessoa,
Cada ser humano se relaciona com esses elementais. E os que lhe são mais amistosos são aqueles cujo elemento lhe seja preponderante. Os efeitos desse fato são frequentemente observados e são popularmente atribuídos à sorte. Diz-se que uma pessoa tem a mão boa para as plantas crescerem, para acender fogareiros, achar águas subterrâneas, etc. e etc. A natureza está sempre a nos empurrar por meio de suas forças ocultas, mas somos lentos sem perceber suas insinuações. Às vezes, a tradição esconde uma verdade num provérbio ou numa fábula. Mas deixamos para trás todas essas superstições. Encontramos também no plano astral espíritos da natureza, inadequadamente chamados de elementais, que se ocupam da construção das formas nos reinos mineral, vegetal, animal e humano. Há espíritos da natureza que constroem minerais, que guiam as energias vitais nas plantas e que, molécula a molécula, formam os corpos do reino animal, ocupam-se da construção do corpo astral dos minerais, dos vegetais e dos animais, e também dos corpos físicos. Esses são as fadas e os elfos das lendas, as pequenas criaturas, que representam um grande papel no folclore de todas as nações. Os filhos encantadores e irresponsáveis da natureza, friamente relegados pela ciência ao âmbito das histórias infantis, mas a quem um dia lhes será devolvido, por cientistas mais sábios de dias futuros, seu verdadeiro lugar na ordem natural das coisas. Apenas poetas e ocultistas acreditam neles hoje em dia. Os poetas pela intuição relativa a seu gênio e os ocultistas pela visão de seus sentidos internos treinados. A multidão se ri de ambos, sobretudo dos ocultistas, mas não importa. A sabedoria fará justiça a seus filhos. A ativa circulação das correntes de vida no duplo etérico das formas dos reinos mineral, vegetal e animal despertaram de seu estado latente a matéria astral envolta nas estruturas de seus constituintes atômicos e moleculares. Ela começou a vibrar de maneira muito limitada nos minerais e a mônada da forma, exercendo seu poder organizador, atraiu minerais do mundo astral, com os quais os espíritos da natureza elaboravam uma massa vagamente constituída, o corpo astral mineral. No reino vegetal, os corpos astrais são um pouco mais organizados e sua característica especial, a sensação, começa a aparecer. Sensações monótonas e difusas de bem-estar e desconforto já podem ser observadas na maioria dos vegetais, como resultado da crescente atividade do corpo astral. As plantas gozam vagamente do ar, do sol, da chuva, procurando-os às apalpadelas, ao passo que recuam ante condições nocivas. Algumas procuram a luz, outras a escuridão. Elas respondem aos estímulos e se adaptam às condições externas, mostrando, algumas, claramente um sentido de tato. No reino animal, o corpo astral é mais desenvolvido, alcançando, nos membros mais elevados daquele reino, uma organização suficientemente definida para manter sua coesão durante certo tempo após a morte do corpo físico e para levar uma existência independente no plano astral. Os espíritos da natureza, ligados à construção dos corpos astrais animal e humano, receberam o nome especial de elementais do desejo,
porque são poderosamente animados por desejos de todo tipo, que se introduzem constantemente na constituição dos corpos astrais de animais e humanos. Eles também usam as variedades de essência elemental análogas às que compõem os seus próprios corpos para construir os corpos astrais dos animais, de modo que esses corpos adquiriram, como parte integrante de sua estrutura, os centros de sensação e das diversas atividades emocionais. Esses centros são estimulados a funcionar por impulsos recebidos pelos órgãos físicos densos e transmitidos pelos órgãos etéricos físicos para o corpo astral. Enquanto o centro astral não é atingido, o animal não experimenta prazer ou dor. Uma pedra pode ser golpeada, mas não experimentará dor alguma. Ela possui moléculas físicas densas e etéricas, mas o seu corpo astral não está organizado. O animal sente dor em consequência de um golpe, porque possui os centros astrais da sensação. E os elementais do desejo cingiram nele sua própria natureza. Como uma nova consideração, penetra o trabalho desses elementais com o corpo astral humano, terminaremos nosso exame dos habitantes do plano astral antes de estudar essa forma astral mais complicada. Os corpos de desejo, ou corpos astrais, dos animais têm no plano astral, como foi dito recentemente, uma existência independente, embora efêmera, após a morte haver destruído sua contraparte física. Nos países civilizados, esses corpos astrais animais contribuem muito para aumentar o sentimento geral de hostilidade de que falamos antes, pois o massacre organizado de animais nos matadouros e por esportes lança anualmente no mundo astral milhões e milhões dessas criaturas cheias de horror, de terror e de aversão aos seres humanos. O número comparativamente mínimo das criaturas que se deixa morrer em paz e quietude perde-se no meio da imensidão dos sacrificados, e as correntes generadas por esses derramam influências do mundo astral sobre as raças humanas e animais que os afastam ainda mais e produzem, de um lado, o temor e a desconfiança instintiva, e de outro, o desejo de infligir crueldade. Esses sentimentos têm sido fortemente intensificados nos últimos anos pelo método de tortura científica, friamente premeditado chamado vivissecção. Método cuja crueldade sem nome tem introduzido novos horrores no mundo astral pela reação sobre os culpados e, ao mesmo tempo, aumentando o abismo entre o homem e seus pobres parentes. Afora, o que podemos chamar de população normal do mundo astral. Há viajantes de passagem por lá, que para lá vão em função de seu trabalho e que não podemos deixar inteiramente de mencionar. Alguns desses vêm de nosso próprio mundo terrestre, enquanto outros são visitantes vindos de regiões mais elevadas. Entre os primeiros, muitos são iniciados de vários graus, alguns pertencendo à Grande Loja Branca, à Fraternidade Tibetana ou do Himalaia, como é muitas vezes chamada, ao passo que outros são membros de diferentes lojas ocultas, espalhadas pelo mundo, cuja coloração varia desde o branco até o negro, passando por todos os matizes do cinzento. São todos seres humanos vivendo em corpos físicos e que aprenderam a abandonar o seu invólucro físico à vontade, para agir conscientemente no corpo astral. Eles se situam em todos os graus de saber e de virtude, benfeitores e malfeitores, fortes e fracos,
meigos e ferozes. Há também muitos jovens aspirantes, ainda não iniciados, que estão aprendendo a servir-se do veículo astral e que estão envolvidos em obras boas ou malignas, segundo o caminho que desejam seguir. Após esses, temos sensitivos em diversos graus de desenvolvimento, uns bem despertos, outros em estado de sonho e confusos, vagando sem direção, enquanto os seus corpos físicos estão adormecidos ou em estado de transe. Inconscientes do ambiente exterior, envoltos em seus próprios pensamentos, encapsulados, por assim dizer, dentro de suas conchas astrais. Estão milhões de corpos astrais à deriva, habitados por entidades conscientes, cujas molduras físicas estão profundamente adormecidas. Como veremos dentro em pouco, a consciência em seu veículo astral desprende-se quando o corpo adormece e passa ao plano astral, mas fica inconsciente de tudo o que a rodeia, até que o corpo astral esteja suficientemente desenvolvido para funcionar independente do corpo físico. Ocasionalmente se vê nesse plano um discípulo que passou pela morte e que está esperando uma reencarnação quase imediata sob a direção de seu mestre. Ele goza, evidentemente, de sua plena consciência e trabalha como outros discípulos que apenas se afastaram do corpo físico adormecido. Em determinado estágio, é permitido ao discípulo reencarnar bem rapidamente após a morte, e nessas circunstâncias ele tem que esperar no plano astral por uma oportunidade favorável para o renascimento. Os seres humanos, a caminho da reencarnação, também passam através do plano astral. Eles serão novamente mencionados mais tarde e não se ocupam de modo algum com a vida geral do mundo astral. Os elementais do desejo, no entanto, que tenham afinidade com eles devido às atividades emocionais e sensoriais de seu passado, reúnem-se em torno deles, ajudando na construção do novo corpo astral para a próxima existência terrestre. Passemos à consideração do corpo astral humano durante o período da existência neste mundo, e estudemos sua natureza e sua constituição, como também suas relações com o reino astral. Tomaremos o corpo astral de um homem não evoluído, de um homem comum, de um homem espiritualmente desenvolvido. O corpo astral de um homem não evoluído é uma massa nebulosa, imprecisamente organizada e vagamente definida de espírito, matéria astral, contendo materiais, tanto matéria astral quanto essência elemental, tirados de todas as subdivisões do plano astral, mas com uma grande predominância das substâncias do plano inferior, por isso é de contextura densa e grosseira, apto a responder a todos os estímulos que se prendem às paixões e aos apetites. As cores causadas pelos ritmos vibratórios são embaçadas, lamacentas e sombrias, marrons, vermelhos opacificados, verdes sujos são os matizes predominantes. Não há qualquer jogo de luz, nenhuma cintilação rápida de cores cambiantes pulsando através desse corpo astral, mas as diversas paixões se mostram sob a forma de ondas pesadas, ou, quando violentas, sob a forma de relâmpagos. Assim, a paixão sexual produzirá uma onda de carmesim escuro, a cólera, um relâmpago vermelho e lúgubre. O corpo astral é maior que o corpo físico, estendendo-se em torno desse em todas as direções 25 ou 30 centímetros no exemplo que estamos considerando.
Os centros dos órgãos sensoriais estão nitidamente assinalados e mostram atividades quando afetados do exterior. Mas no estado de repouso, as correntes vitais são apáticas e o corpo astral, não recebendo estímulo dos mundos físico e mental, permanece inerte e indiferente. Uma característica constante do estado não desenvolvido é que a atividade é estimulada mais pelo exterior do que pela consciência interna. Para que uma pedra se mova, é necessário que seja empurrada. Uma planta se move sob a atração da luz e da umidade. Um animal torna-se ativo quando a fome o aguilhoa. O homem, fracamente desenvolvido, tem necessidade de ser excitado de maneira análoga. É necessário que a mente esteja parcialmente evoluída para que comece a tomar a iniciativa da ação. Os centros das faculdades superiores, relacionados com o funcionamento independente dos sentidos astrais, são dificilmente visíveis. Nesse estágio, um homem necessita, para sua evolução, de todas as espécies de sensações violentas para sacudir a natureza, excitando-o à atividade. Choques violentos, tanto de prazer quanto de dor, oriundos do mundo exterior, são necessários para despertá-lo e conduzi-lo à ação. Quanto mais numerosas e violentas são as sensações, tanto mais ele poderá ser levado a sentir seu crescimento favorecido. Nesse estágio, a qualidade tem pouca importância. A quantidade e o vigor são os principais requisitos. Os primórdios da moralidade desse homem estarão nas suas paixões, um leve impulso de altruísmo em suas relações com a mulher, o filho ou o amigo, será o primeiro passo na via ascendente, por provocar vibrações na matéria mais sutil do seu corpo astral e atrair mais essência elemental de uma espécie adequada. O corpo astral está constantemente renovando seus materiais sob a influência das paixões, dos apetites, desejos e das emoções. Todos os de boa qualidade fortificam as partes mais sutis desse corpo. Expelem alguns dos elementos mais grosseiros, absorvem materiais mais sutis e atraem em torno dele elementos de natureza benéfica que auxiliam o processo de renovação. Aqueles de má qualidade produzem efeitos diametralmente opostos, fortificando os elementos grosseiros, expulsando os mais sutis, absorvendo mais material impuro e atraindo elementais que ajudam no processo de deteriorização. No caso, que ora consideramos os poderes morais e intelectuais do homem, são ainda tão embrionários que se pode dizer que a maior parte da construção e modificação do seu corpo astral é mais feita para ele do que por ele. Essas operações dependem mais das circunstâncias exteriores que propriamente de sua própria vontade. Pois, como já foi dito, é característico de um baixo grau de desenvolvimento que o homem seja movido muito mais pelo exterior e pela ação do corpo do que pelo interior e por sua mente. É indício de um progresso considerável quando um homem começa a agir por sua vontade, por sua própria energia autodeterminada, em vez de ser arrastado pelo desejo, isto é, por uma resposta a uma atração ou repulsão exterior. Durante o sono, o corpo astral, servindo de invólucro à consciência, desliza para fora do veículo físico, deixando juntos os corpos denso e etérico adormecidos. Mas nesse estágio, a consciência não está desperta no corpo astral,
por falta dos fortes contatos que a estremecem quando no corpo físico. E as únicas coisas que podem afetar o corpo astral são os elementais de natureza a mais grosseira, que podem provocar vibrações no interior do corpo, que são refletidas nos cérebros etérico e denso, e que induzem a sonhos de prazeres animais. O corpo astral flutua bem acima do corpo físico, mantido por sua forte atração, e não pode se afastar dele. No homem de moral e intelectualidade médias, o corpo astral manifesta um progresso imenso com relação ao tipo que acabamos de descrever. É maior em tamanho, seus materiais estão mais equilibrados em qualidade, e a presença daqueles de espécies mais finas dão uma certa qualidade luminosa ao conjunto, enquanto que a expressão das emoções superiores faz correr nele admiráveis ondulações coloridas. O seu contorno é claro e definido, em vez de vago e cambiante, como no caso precedente, e reproduz a imagem de seu possuidor. Está evidentemente tornando-se um veículo para o homem interno, com organização e estabilidade definida, um corpo adequado e pronto para funcionar, e capaz de manter-se por si mesmo, independente do corpo físico. Embora retenha uma grande plasticidade, tem uma forma normal, a qual volta invariavelmente quando cessa qualquer pressão que possa ter causado mudança no seu contorno. Sua atividade é constante, daí estar em perpétua vibração, exibindo infinitas variedades de matizes cambiantes. Também as rodas, chakras, são claramente visíveis, embora não funcionem. Responde rapidamente a todos os contatos que lhe vêm através do corpo físico e é impulsionado pelas influências vertidas sobre ele, pela entidade consciente interior, onde a memória e a imaginação estimulam-no à ação, fazendo com que o corpo físico seja impelido à ação, em vez de ser exclusivamente movido por ele. A sua purificação segue sempre a mesma marcha, como no caso precedente. A expulsão dos constituintes inferiores por meio da produção de vibrações contrárias a eles e a assimilação de materiais mais sutis em substituição a eles. Mas agora, o aumento do desenvolvimento moral e intelectual do homem coloca a construção quase inteiramente sob seu próprio controle, pois não é mais cegamente levado daqui para ali pelos estímulos da natureza exterior, mas raciocina, julga e resiste ou cede, conforme o caso lhe aprouver. Pelo exercício do pensamento bem dirigido, ele pode afetar rapidamente o corpo astral, e daí o aperfeiçoamento desse pode ocorrer com rapidez crescente. E nem é necessário que ele entenda o modus operandi para obter resultados. Assim como um homem não tem necessidade de conhecer as leis da ótica para poder ver. Durante o sono, esse corpo astral bem desenvolvido se desprende, como de costume, de seu revestimento físico, mas não é, de modo algum, mantido prisioneiro deste, como no caso precedente. Vagueia no mundo astral, levado daqui para ali, pelas correntes astrais, enquanto a consciência em seu interior, incapaz ainda de dirigir seus movimentos, está desperta, ocupada em admirar e gozar suas próprias imagens e atividades mentais e capaz de receber impressões através de seu invólucro astral e de transformá-las em imagens mentais. Desse modo, um homem pode ganhar conhecimento quando fora do corpo
e pode subsequentemente imprimir esse conhecimento no cérebro como um sonho nítido ou como uma visão, ou na falta desse elo da memória, o conhecimento pode infiltrar-se na consciência de vigília. O corpo astral de um homem espiritualmente desenvolvido compõe-se das partículas mais sutis de cada subdivisão da matéria astral, as mais elevadas preponderando em quantidade. É, portanto, um belo objeto em luminosidade e cor, matizes desconhecidos na Terra, exibindo-se sob os impulsos procedentes da mente purificada. As rodas de fogo justificam agora o nome que possuem. O seu movimento turbilhonante denota a atividade dos sentidos superiores. Um corpo assim é, na perfeita acepção do termo, um veículo de consciência, pois no decurso da evolução foi vivificado em cada órgão e posto sob o controle absoluto do seu dono. Quando, nesse invólucro, o homem deixa seu corpo físico, não ocorre qualquer interrupção de consciência, ele simplesmente põe de lado seu revestimento mais pesado e sente-se desembaraçado de seu peso. Pode mover-se para qualquer lugar nos limites da esfera astral com imensa rapidez e já não é tolhido pelas estreitas condições da vida terrestre. Seu corpo responde à sua vontade, reflete o seu pensamento e obedece a ele. Suas oportunidades de servir à humanidade são assim enormemente aumentadas, e os seus poderes são guiados por sua virtude e sua beneficência. A ausência de partículas grosseiras em seu corpo astral o torna incapaz de responder aos estímulos dos objetos inferiores do desejo, os quais se desviam dele por não atraí-los mais. O corpo todo vibra somente em resposta às emoções mais elevadas. Seu amor se expandiu até a devoção. A sua energia é equilibrada pela paciência, meigo, calmo, sereno, cheio de poder, mas sem qualquer traço de agitação. A um homem assim, todos os siddhis estão prontos a servir. O corpo astral forma ponte sobre o abismo que separa consciência e cérebro físico. As impressões recebidas pelos órgãos sensoriais e transmitidas, como já vimos, aos centros denso e etérico, passam em seguida aos centros astrais correspondentes. Aí, são elaboradas pela essência elemental e transmutadas em sentimentos, para serem finalmente apresentadas ao homem interior como objetos da consciência, as vibrações astrais, despertando as vibrações correspondentes nos materiais do corpo mental. Por meio dessas gradações sucessivas, na natureza do espírito matéria, as fortes impressões dos objetos terrestres podem ser transmitidas à entidade consciente e, por sua vez, as vibrações estabelecidas por seus pensamentos podem passar pela mesma ponte até o cérebro físico e ali induzir vibrações físicas correspondentes ao mental. Esse é o modo normal e regular pelo qual a consciência recebe impressões do exterior e, por sua vez, envia impressões para o exterior. Por essa passagem contínua de vibrações, tanto em um como em outro sentido, o corpo astral é grandemente desenvolvido. Essa corrente atua sobre ele do interior e do exterior, desenvolve sua organização e auxilia o seu crescimento geral. De modo, o corpo astral torna-se mais expandido, mais fino em textura, com um contorno mais definido e mais organizado interiormente. Treinado assim, para responder à consciência, torna-se gradualmente apto a funcionar como seu veículo separado e a transmitir-lhe com clareza
as vibrações recebidas diretamente do mundo astral. A maioria dos leitores terá tido alguma pequena experiência de impressões vindo à consciência procedentes do exterior, que não surgiram de qualquer impacto físico e que são muito rapidamente confirmadas por algum acontecimento externo. Frequentemente, essas são impressões que alcançam o corpo astral diretamente e são por ele transmitidas à consciência. E tais impressões são geralmente da natureza de previsões que muito rapidamente se confirmam. Quando o homem está muito evoluído, embora o grau varie muito de acordo com outras circunstâncias, estabelecem-se vínculos entre o físico e o astral e o mental, de modo que a consciência funciona sem interrupção de um estado a outro e a memória não apresenta em si mais nenhuma das lacunas que, no homem comum, interpõe um período de inconsciência na passagem de um plano a outro. Pode então o homem também exercer livremente seus sentidos astrais enquanto sua consciência funciona no corpo físico, de modo que essas vias de informações mais amplas de conhecimento tornam-se um apanágio de sua consciência de vigília. Os assuntos que foram outrora questões de fé tornam-se questões de conhecimento, e ele pode verificar pessoalmente a exatidão de uma grande parte dos ensinamentos teosóficos com relação às regiões inferiores do mundo invisível. Quando o homem é analisado em relação aos princípios, isto é, quanto às modalidades da vida manifestada, diz-se que seus 4 princípios inferiores, designados pelo nome de quaternário inferior, funcionam nos planos astral e físico. O 4º princípio é Kama, o desejo, e é a vida manifestando-se no corpo astral e por ele condicionada. É caracterizado pelo atributo do sentimento, seja sob a forma rudimentar da sensação ou na forma complexa de emoção, ou sob qualquer um dos graus intermediários. Tudo isso é resumido pelo termo desejo, aquilo que é atraído ou repelido pelos objetos, conforme proporcionem prazer ou dor ao eu pessoal. O 3º princípio é prana, a vida especializada para a manutenção do organismo físico. O 2º princípio é o duplo etérico e o primeiro é o corpo denso. Esses 3 funcionam no plano físico. Nas classificações posteriores de H.P. Blavatsky, ela eliminou tanto prana quanto o corpo físico denso da lista de princípios. Prana, por ser a vida universal, e o corpo físico denso, por ser apenas a contraparte do etérico e por ser formado de materiais sempre mutáveis, construídos na matriz etérica. Ao adotarmos essa maneira de ver, temos a grandiosa concepção filosófica da vida una, do ser uno, manifestando-se como homem e apresentando diferenças transitórias e variáveis conforme as condições que lhe são impostas pelos corpos que vivifica. Essa vida permanece imutável no centro, embora exibindo diferentes aspectos quando contemplada do exterior, conforme os tipos de matéria em um corpo ou outro. No corpo físico, essa vida é prana, energizando, controlando, coordenando. No corpo astral, ela é kama, sensação, gozo, sofrimento. Encontramo-la ainda sob outros aspectos, à medida que passamos a planos mais elevados. Mas a ideia fundamental é a mesma em toda parte, e é uma daquelas ideias raízes da teosofia,
as quais, claramente compreendidas, servem de fios condutores através deste nosso mundo tão complexo.